Como é que é, família que fala o J Privado? Atenção, eu, J Privado. Laurinda Cardoso, presidente do Tribunal Constitucional, rejeita a proposta da colega que pede anulação do Congresso da UNITA. Documento vazado expõe debilidade da juíza redatora. Ainda mesmo a Laurinda chumbou inscrição do partido Arda. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não vai jogar você mais ninguém. Família, segundo chegou aqui o site, né, Clube Capa, é isto mesmo, né, a Laurinda Cardoso, presidente do Tribunal Constitucional, né, rejeita a proposta da colega que pede anulação do Congresso da UNITA. Documento vazado expõe debilidade da juíza redatora, né. A presidente do Tribunal Constitucional, Laurinda Cardoso, né, já rejeitou o draft do acordão produzido pela sua colega juíza relatora, Fátima de Lima de Almeida Batista Pereira da Silva, a Fatinha, que anula o 13º Congresso Ordinário da UNITA, realizado em dezembro de 2021, na sequência do vazamento do conteúdo do documento. A dirigente suspensa, né, do Bureau Político do MPLA recorreu na noite de sábado a um dos grupos de WhatsApp, né, para partilhar um print do documento com dizeres de rejeição. A mesma rejeição foi partilhada pelo seu colega juiz Carlos Manuel dos Santos Teixeira, fonte clubecapa.net. Esse documento, esse print que vocês estão vendo aqui, né, família? É basicamente isso. É lamentável, velho, tá entendendo? É lamentável, tá? Vamos lá ver aqui a matéria completa. Projeto de acordão que tem como relatora a juíza Fátima Pereira da Silva, é em resposta ao pedido de impugnação movido por um grupo de militantes da UNITA que recorreu ao Tribunal Constitucional, alegando que o evento de dezembro foi convocado sob ameaças e que os prazos para entrega de candidaturas foram curtos, 10 dias. E que com isso os elementos deste mesmo grupo não conseguiram apresentar a sua candidatura ao cadeirão máximo do Galo Negro. O referido projeto aguarda que o plenário do Tribunal Constitucional se reúna para a sua votação final. O indicador de rejeição do documento por parte de Laurinda Cardoso indica que a mesma não se revê no conteúdo produzido pela juíza Fátima Pereira da Silva, havendo sinais de que o plenário do Tribunal Constitucional poderá votar contra ou remeterá para arquivamento. A versão sobre o arquivamento do documento é baseada nas lacunas verificadas no documento que exporiam debilidades da juíza relatora, propícia para afetar a imagem do Tribunal Constitucional. Factos a considerar: os queixosos, militantes da UNITA, apresentaram queixas alegadamente falsificadas ou deturpadas, tais como a imagem de um militante ferido durante uma briga passional num restaurante em Viana, mas que a sua fotografia foi anexada ao processo de impugnação como se o acto de agressão tivesse ocorrido no Salão do Civismo, em Viana. A juíza que julgou o processo aceitou as provas deturpadas. Os atos de alegada violência reclamados pelos queixosos deveriam ser remetidos ao SIC para as devidas investigações e o subsequente julgamento por um tribunal comum. Os queixosos levaram o assunto diretamente ao Tribunal Constitucional, que não investiga mas que analisa conflitos partidários que violam direitos constitucionais. A UNITA, quando chamada para contraditório, alegou que o TC não era o órgão competente para julgar casos que seriam da competência do SIC. A juíza Fátima Pereira da Silva aceitou julgar mesmo assim um dossiê que não é da competência do TC, denotando parcialidade ou inclinação em anular o Congresso a todo custo. O draft da juíza Fátima Pereira da Silva desvaloriza os estatutos da UNITA, que diz que em caso de conflitos internos, os reclamantes devem se dirigir ao Conselho Nacional de Jurisdição do partido e, esgotados os prazos, estes podem recorrer aos tribunais nacionais. Os reclamantes, ao invés de recorrem ao CNJ, apresentaram a sua reclamação por carta ao então líder da UNITA, Isaías Samacuva, e logo a seguir recorreram ao TC. No projeto do acordão, Fátima Pereira da Silva desvaloriza o órgão de jurisdição do Galo Negro, justificando que a incompetência, quer absoluta, quer relativa, do tribunal, a que se refere a linha F, do N. Indicador ordinal masculino 1 do artigo 493º do CPC,
Relativamente às exceções dilatórias, não se aplica na correlação de competências entre o Tribunal Constitucional e o Conselho Nacional de Jurisdição do partido político UNITA, porque o primeiro é um órgão do Poder Judicial e o segundo é uma instituição privada, sem jurisdição judiciária. No seguimento de lacunas verificadas no documento refletindo a impreparação da juíza relatora Fátima Pereira da Silva, um grupo de juízes do TSE revelou-se oposto, o que corresponde número suficiente para votar contra o documento que propõe a anulação do 13º Congresso Ordinário da UNITA. Para além de Laurinda Cardoso, que agora aparece nas redes sociais a demarcar-se do documento, os outros juízes que se opuseram são Carlos Manuel dos Santos Teixeira, Josefa Antônio dos Santos Neto e Simão de Sousa Victor. Um outro juiz, Gilberto de Faria Magalhães, que em dezembro foi indigitado pelo PR João Lourenço, revela-se indeciso quanto à sua posição. Guilhermina Prata, Vitória Manuel da Silva e Zata, conhecidas pela sua lealdade ao MPLA, são abertamente favoráveis à aprovação do documento de modo a que o presidente João Lourenço não tenha Adalberto Costa Júnior como principal adversário nas próximas eleições. A nível do TC, a juíza Guilhermina Prata é considerada como os ouvidos de ouro de João Lourenço. Ambos são muito próximos desde ao tempo que integravam a bancada parlamentar do MPLA de acordo com fontes do Clube K, fora das lacunas refletidas na forma com que o documento julga o Congresso da UNITA. Uma das motivações que levaram Laurinda Cardoso a recuar nas orientações de destituição de Adalberto Costa Júnior da chefia partidária foi a indisposição verificada em Isaías Samaculva em reassumir o partido. No dia 9 de março, Isaías Samaculva foi ouvido no Tribunal Constitucional por dois funcionários da confiança de Laurinda Cardoso, neste caso o diretor dos partidos políticos Mauro Alexandre dos Santos Quitumbo, e o assessor jurídico da mesma. Os mesmos quiseram saber de Samaculva se o Congresso foi de fato realizado sob a pressão e ameaças, ao que este rejeitou a versão apresentada pelo grupo de militantes que procurou impugnar o ato que elegeu Adalberto Costa Jr. Após a convocação de Samaculva, o regime terá notado que em caso de votação pela anulação do Congresso, a UNITA, uma vez com Samaculva rejeitar regressar à presidência partidária, criaria uma comissão de gestão escolhendo Adalberto Costa Júnior como seu coordenador e com este cenário o mesmo se apresentaria como cabeça de lista às eleições de 2022. O acordão a ser aprovado representaria demonstração do regime em controlar o poder judicial, o que beliscaria a imagem do Tribunal Constitucional, razão pela qual os juízes têm estado a emitir sinais de desalinhamento da proposta de chumbo ao Congresso da UNITA, porque de qualquer das formas, Adalberto Costa Júnior seria o cabeça de lista às próximas eleições. Agora, ainda o Clube K também traz aqui outra notícia dizendo que né, Laurinda chumba a inscrição do partido ARDA, né? A presidente do Tribunal Constitucional de Angola, Laurinda Cardoso, chumbou recentemente o processo de inscrição do partido Ação pelo Reforço da Democracia Angolana, que é o ARDA. De acordo com o registro, esta deverá ser a primeira comissão instaladora do partido político chumbada por Laurinda desde agosto de 2021, que assumiu a gestão do Tribunal Constitucional, né? E a ARDA existia até pouco tempo por via de uma comissão instaladora credenciada desde 2015 ou desde 15 de março de 2019. O seu coordenador Ente Cantu, né? Um angolano com uma vasta rede de contactos na Europa, Bélgica e Alemanha, onde viveu, né? Por via do despacho datado de 3 de março, a presidente do Tribunal Constitucional, Laurinda Cardoso, deu a conhecer que cancela o pedido de inscrição desta comissão instaladora e o seu respectivo pedido por entender que a ARDA não tem representado elementos, né, essenciais previstos no artigo 14 da Lei dos Partidos Políticos, né? E em dezembro de 2019, o ARDA apresentou os documentos legalmente exigidos, porém, após da apreciação por parte do tribunal, foi anotado que as assinaturas eram inferiores a 7.500
exigida pela lei, tendo sido concedido 3 meses para a comissão instaladora apresentar os documentos suplementares. Transcorrido os prazos, o Tribunal Constitucional notou que a comissão da força política liderada por Ntenka Ntu, né, não apresentou os documentos e demais suplementos, né, legalmente exigidos para a sua inscrição, tendo determinado o cancelamento de toda a inscrição. Através do oficioso número 14/GPP, .tc.022, o que o Clube Capa teve acesso. O diretor dos partidos políticos junto ao Tribunal Constitucional, Mauro dos Santos Quitumbo, comunicou à coordenação da ARDA sobre a decisão de Laurinda Cardoso. Desde que João Lourenço chegou ao poder, Angola ainda não restou nenhum partido político. Há representantes, né? Há, presentemente, na verdade, cerca de 70 pedidos de inscrição de partidos políticos no país que aguardam a resposta do Tribunal Constitucional. Há poucos meses, o general Ferreira Tavares, tido como homem da alta confiança do presidente, garantiu a alguns políticos em Luanda que o Tribunal Constitucional iria ser orientado a passar a legalizar novos partidos. Fonte clubecapa.net e o site que costuma aqui também, o Clube Capa. Né? O vídeo de hoje foi esse. Já se inscrevam no canal, ativem as notificações, partilhem o vídeo, comentem porque isso é uma notícia. Você não sabe até saber a parte de nós, então em notícia. A nossa campanha para aprender a família de Santos, para aprender a família de Louco. Né? Está na descrição do nosso vídeo, que essa opinião é muito importante no dia da tomada do próximo vídeo. MSTV, a TV que chega até você, a TV que não baixa a vossa